quando chegou o rei Jesus. Herodes era o rei da Judéia na época que Jesus nascera. E Herodes não tinha ele não era rei por causa do seu nascimento, ele não nasceu numa linhagem real, mas ele conseguiu ser governador da região por causa da sua lealdade a Roma. E ele foi nomeado então rei da Judéia pelo Senado romano em 40 a.C. E Carson diz que ele era um político hábil, ele era leal àqueles que estavam do seu lado, ele era excelente administrador também, e ele era astuto para permanecer no poder. Esse era o perfil de Herodes, segundo Carson. E naquela época o Império Romano dominava toda a região. Dominava toda a região. E o Herodes, então, ouviu notícias a respeito de um rei que havia nascido, e ele se perturbou, obviamente, ele era o rei da região, mas nasceu um rei, vieram magos do Oriente, estou ouvindo isso, é realidade. Ele ficou perturbado. Os magos disseram que viram uma estrela no Oriente e vieram para adorar ao rei dos judeus. E o texto mostra que esses magos eram então de outra região, então. Eles não eram do Ocidente, ou seja, não estavam também mais próximos a Roma. Eles não eram ali dos judeus, eles eram de outro local. Veja que isso perturbou Herodes. E ele ficou preocupado. Eram como viajantes de uma outra região, como se fossem turistas e bem conceituados, magos, sábios, conceituados por sua sabedoria, provavelmente. E eles perguntaram, então, onde é nascido esse rei dos judeus? Nós viemos adorá-lo. Herodes, então, com sua fome de poder, ficou preocupado com aquela notícia. E ele tinha que fazer alguma coisa a respeito disso. O texto diz que Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. E por esse tempo, então, esses sábios vieram do Oriente, chegaram a Jerusalém, perguntando onde está esse rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela no Oriente. Quem é esse rei que pode mover as estrelas? Viemos adorá-lo. E ao ouvir isso, Herodes, não só Herodes, mas toda Jerusalém se perturbou. Meus irmãos, a proposição para a nossa meditação é que o rei Jesus é chegado ao reino dos homens. Vamos dizer isso? O rei Jesus é chegado ao reino dos homens. E essa notícia tem um impacto. E qual o impacto dessa notícia? Essa notícia, em primeiro lugar, o impacto dela foi de despertamento dos povos, de outros locais, de todos os povos. Leia comigo o versículo número 1. Diz assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Então esses magos vieram de outro local, de outra região do Oriente, vieram para adorar o Rei dos Reis. A estrela chamou a atenção desses magos, desses sábios, e essa mensagem impactou a vida deles. De repente, eles viram a necessidade de deixar aquela terra onde eles estavam e partir em direção àquele local onde a estrela apontava, para o qual a estrela apontava. Esse rei nasceu e esse rei está movendo até as estrelas. Segundo Carson, eles provavelmente eram da mesma região ali da Babilônia, local que concentrou alguns sábios. Nós sabemos pela história de Daniel mesmo, que estava naquela região. Então, pessoas com capacidade de interpretar sonhos, visões, assim como foi Daniel. E na avaliação deles, então, um rei nasceu, um novo rei nasceu. Mas não era qualquer rei. Era um rei poderoso. Um rei que precisava de reverência. E eles partiram, então. E nós, conhecendo a história, sabemos que começa, então, a missão de Jesus aqui nessa terra, transformando os povos, chamando todos os povos. Jesus era ali do povo judeu, mas Jesus chamaria todos os povos. Promessa já dada a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Você será bênção para todas as nações da terra. A promessa dada há tanto tempo atrás estava sendo cumprida. Os magos
eles eram gentios, de outra terra, vieram para adorar o Messias. O impacto dessa notícia é o despertamento de todos os povos, não só do judeu, mas todos os povos agora seriam despertados. A missão do Evangelho, ela está acima dos povos, acima de todas as culturas. É a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Os homens podem ter os seus governos, como na época tinha Herodes, as suas culturas, mas quando Jesus chega no reino dos homens, Ele é o Senhor. E era chegado o Messias. O Senhor Jesus estava ali. E da mesma forma como aconteceu na sua primeira vinda, no seu retorno será assim também, mas não será mais uma estrela que nos vai apontar que Jesus chegou. Ele mesmo virá como relâmpago, que sai do Oriente e mostra o Ocidente. Todo olho verá, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual o segundo impacto dessa notícia? O segundo impacto dessa notícia é o impacto de adoração. Leia comigo o versículo 2. Diz assim o versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Os magos então tinham um objetivo claro. Nós vamos lá encontrar esse rei nascido e nós vamos adorar esse rei. O impacto da chegada de Cristo, meus irmãos, desperta os corações à adoração. Pois Jesus Cristo, Ele é o rei digno de toda adoração, de toda glória. E mesmo na sua primeira vinda, de forma humilde, pois como vimos aqui, Ele nasceu ali na estrebaria, ficou ali na manjedoura, estava ali no meio dos animais, num lugar humilde e simples. Quando Ele veio ao reino dos homens e se encarnou, Ele não foi recebido num berço de ouro, como era de costume dos filhos dos monarcas. Mas Ele foi ali no lugar mais humilde. Ele veio mostrar que o mais importante que as riquezas desse mundo é a riqueza espiritual. Jesus Cristo veio ali na manjedoura. E ali foi adorado por esses sábios. Jesus Cristo, o Senhor, Ele usa as coisas desse mundo que são pequenas para envergonhar os grandes. Veja o que diz Paulo, 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O povo da época esperava o Messias com todo o poder político e militar, e que pudesse destruir ali o poderio de Roma. Roma subjugava todos os povos. Mas Jesus veio de uma forma humilde, numa manjedoura, nasceu num lugar bem, vamos dizer assim, quem sabe desprezado. Alguns falaram assim, mas dessa região onde ele vem, pode vir alguma coisa boa? De Belém pode vir alguma coisa boa? Hoje, meus irmãos, nós somos chamados a adorar a esse Senhor Jesus. Ele nasceu neste mundo. Como vimos aqui a história do Sherlock. Ele se encarnou. Ele morreu. Mas Ele ressuscitou. E Ele foi assunto aos céus. E apesar de estar aqui no reino dos homens, de chegar aqui dessa forma, Jesus constrói um reino muito superior ao reino dos homens. Um reino eterno, acima dos poderes deste mundo. O reino eterno de nosso Deus. Jesus é digno de toda adoração. Jesus não veio com força física, vamos dizer assim, militar. Mas Ele veio com uma força ainda maior, que é aquela que entra dentro do seu coração, dentro da sua vida, e transforma aquilo que você não consegue mudar, sua própria vontade. E de repente você adora outras coisas e o Senhor muda a sua vida. E você larga as outras coisas. Porque Ele pode fazer. E Ele é digno de toda adoração.
e de todo louvor. Terceiro lugar, qual o impacto dessa notícia ali dada? O impacto é de temor. Vamos ler o versículo 3 juntos. Diz assim: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes ouviu aquela notícia sobre o rei que nascera. E como vimos pela história e também pela feição aqui de Herodes, não é? Ele era ávido pelo poder, faria de tudo para se perpetuar ali como rei. E nesse contexto ele ouve falar de um outro rei. E isso cai na mente dele de uma forma que o perturba. Ele fica alarmado, fica preocupado. Quem seria esse rei? Será que ele vai tentar pegar a minha posição, o meu lugar? E para se defender, mais à frente, o que Herodes faz? Ele manda ali matar os recém-nascidos, para que ele pudesse acabar com essa chance de ter um outro rei no lugar dele. A notícia do Evangelho, meus irmãos, a palavra de salvação, não foi assim recebida por Herodes. Para ele foi uma palavra de temor, de medo, de receio de perder o poder, de perder as coisas que ele tinha conquistado com tanto suor. Não só Herodes, mas também o povo ficou apreensivo. O texto diz, e com ele toda Jerusalém. Carso comenta assim, nesse sentimento, toda Jerusalém junta-se a ele, não porque a maioria do povo lamentaria que Herodes, pela substituição de Herodes, nem porque relutavam em ver a vinda do rei Messias, mas porque sabiam bem que uma pergunta como a dos magos resultaria em uma crueldade ainda maior daquele Herodes, pois quando ele precisava ele era cruel. Herodes mandou-lhe matar, em uma certa época, sua esposa e 2 filhos, por causa dos seus interesses. Então o povo judeu também temeu. O que pode acontecer conosco se Herodes ficar meio nervoso, ficar bravo, ficar tenso, como cantaram aqui? O povo judeu temia essas consequências. O povo temia mais as consequências de um rei humano bravo do que honrava a chegada do Rei dos Reis. Era o temor nos corações. Hoje, meus irmãos, aquele que está longe do Senhor também teme a notícia do Evangelho. Quando é anunciado o Evangelho, o ímpio treme. Por que ele teme? Ele não teme a Deus, ele tem medo do que pode acontecer. Ou ele despreza o Evangelho, ele prefere manter as coisas dele como Herodes preferia. Prefere manter os conceitos dele, da sua vida, do que trocar pela verdade do Evangelho. Mesmo que ele viva numa mentira, ele prefere ficar com as coisas dele. Prefere a sua vida do que entregá-la ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus. Por isso, meus irmãos, a notícia é essa: o Rei Jesus chegou. E essa notícia une todos os povos à adoração, ao único que é o Senhor, que é o verdadeiro Rei, a quem devemos o nosso louvor e a nossa adoração. E ao mesmo tempo, essa notícia traz temor e revolta àqueles que não querem o Senhor, àqueles que preferem ficar com seus conceitos e no seu pecado, do que se render ao Senhor Jesus. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, meus irmãos, viveremos adorando a Jesus. Paulo disse assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a mensagem de hoje é que o Rei está entre nós. Não precisamos procurar, pois Ele nos achou. Ele está aqui. Ele está em nossa vida. Ele já nasceu. Ele já morreu. Ele já ressuscitou. Já foi para os céus. Já enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, para habitar em nós. Assim como os magos, então, nós devemos deixar o Oriente para adorar Jesus. Isso pode ter impactos em nossas vidas, sim. Quem sabe a gente vai deixar a nossa terra para ir para outro lugar, como fez Abraão. Quem sabe nós vamos deixar as nossas profissões para servir ao Senhor Jesus, como fizeram os discípulos. Quem sabe nós vamos deixar as nossas falsas crenças para crer no único e verdadeiro Deus, como fez Paulo.
Ou apenas nós vamos deixar os nossos ídolos para adorar aquele que é o Rei dos Reis, ao Senhor Jesus? Deixar o materialismo do mundo para aceitar o que é espiritual, que vem de Deus? Deixar o nosso egoísmo, deixar a nossa fome de poder para que Cristo reine em nós? Deixar as preocupações desse mundo e começar a buscar, como Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as suas justiças. As outras coisas nos serão acrescentadas. Viveremos adorando ao Senhor Jesus. Como viveremos? Em segundo lugar, meus irmãos, viveremos nos rendendo diante do poder de Cristo. Aquele que se sente como Herodes, que quer o poder, a mensagem do Evangelho, ela vai incomodar, e nós não devemos brigar contra ela. Aquele que ainda não aceitou a Cristo, esse é um dia de arrependimento, de mudança de vida, de largarmos os nossos pecados, nos rendermos ao Senhor Jesus. Que o medo no seu coração dê lugar ao temor ao Senhor. Aqueles magos eram conhecidos como sábios, mas Cristo ainda os fez mais sábios, pois mostrou a sabedoria divina, mostrou o Rei dos Reis diante deles. Talvez eles não soubessem exatamente o que era, qual a natureza daquele menino. Talvez eles não tivessem todo o conhecimento do que aconteceria, mas eles foram impactados por aquela criança que estava ali na manjedoura. Foram impactados pela revelação de Deus que os moveu até ali. O povo de Jerusalém, em sua maioria, não foi na mesma linha dos magos, preferiu desprezar o Messias, preferiu ficar com as preocupações dessa terra, e chegaram até mesmo a pedir: crucifica-o mais tarde. Mas a mensagem para você, meu irmão, meu caro ouvinte, nessa noite: não siga o exemplo de Herodes, nem da grande maioria do povo de Jerusalém. Siga a estrela que levou Jesus. Troque o seu medo pelo temor a Cristo. O poder de Jesus é maior do que todos os maiorais dessa terra, e apenas Jesus pode trazer salvação, apenas Ele pode trazer redenção para o seu povo. Portanto, arrependamos dos nossos pecados e adoremos ao Senhor Jesus, ainda hoje no reino dos homens, para que Ele nos leve para o seu reino, que é de eternidade a eternidade. Assim, nunca mais precisaremos procurar o Rei, pois viveremos com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Amém.